Como se conectar mais com as suas emoções. Gente, o salto vai na hora. Não sei se eu parto daqui, se eu faço um novo começo. Como se conectar mais com as tuas emoções. Nesse vídeo aqui eu vou te dar algumas sugestões de como tu pode estar trazendo mais claramente essa conexão com o teu interno, com as tuas emoções. Porque conectar com as tuas emoções, na verdade, é uma prática. É um exercício que com tempo e repetição, cada vez mais tu vai tendo essa clareza, cada vez mais tu vai tendo essa facilidade de conexão. Talvez tu esteja num ponto onde tu não saiba identificar as tuas emoções, os teus sentimentos, talvez tu não saiba realmente como ter essa autopercepção. Então esse vídeo aqui justamente vai te ajudar nisso, mas eu quero também trazer um adendo que quando a gente fala em conectar com emoções, a gente também precisa pontuar que para algumas pessoas isso talvez seja um pouquinho mais desafiador em função de algumas pessoas estarem no mecanismo de dissociação, que é um mecanismo decorrente de trauma. Quando acontecem, os traumas, existe uma série de mecanismos aí que o nosso corpo biologicamente, fisiologicamente, emocionalmente se adapta para a gente sobreviver, esses traumas. E um desses mecanismos, o último estágio aí, é a dissociação, que é basicamente essa desconexão com as suas emoções, porque senão a pessoa não conseguiria lidar com aquela carga emocional. Então o mecanismo que o corpo encontra é de se desligar. Mas aprofundar sobre esse assunto em si, sobre trauma, sobre a dissociação, isso é um papo para outro vídeo, isso é papo para outro momento, que inclusive é um assunto bem extenso. Mas por hora eu só quero dizer que tem algumas pessoas realmente que acabaram desenvolvendo esse mecanismo de dissociação e acabam que trazem isso, durante toda a vida. Então é realmente como se a pessoa não conseguisse, conectar. E aí para isso a gente precisa fazer um trabalho terapêutico um pouquinho mais profundo dessas descargas, traumáticas, fazer essas liberações emocionais e liberações também através do corpo, muitas vezes, para a pessoa ir liberando e conseguindo se conectar cada vez mais com o seu corpo. Uma dessas formas, de tirar a pessoa dessa dissociação também inclui o que eu vou trazer aqui nesse vídeo, que trazer essa autopercepção, essa neuropercepção também, na verdade, que é a percepção do próprio corpo. Dito isso, vamos partir aí que tu não tá tão dissociado, ou talvez tu esteja dissociado, mas mesmo assim tudo que eu vou trazer aqui nesse vídeo vai te agregar. Primeira coisa, para tu ter em mente de se conectar mais com as tuas emoções é silenciar e observar. Como assim silenciar e observar? Justamente quando a gente está vivendo a nossa vida, quando a gente está vivendo a rotina, fazendo as coisas, é uma grande tendência que a gente esteja ocupado, e a nossa mente, a nossa percepção esteja nas coisas que a gente está fazendo em si e não muito na gente. Quando a gente para silenciar um pouquinho, a gente traz mais abertura para essa observação. Silenciar e observar nada mais é do que parar e simplesmente sentir. E isso é praticado. Existem algumas formas que tu pode fazer isso. Tu pode estar realmente no teu trabalho, na tua rotina, simplesmente parar, respirar fundo 3 vezes, porque a respiração, ela é um fator de autorregulação, Então ela traz também esse efeito calmante e vai nos trazer mais para a presença, nos tira da agitação, nos traz para a presença e permite mais abertura para essa autoobservação. E realmente só fechar os olhos e perceber o que tu tá sentindo. Como que tá o teu corpo naquele momento? E nem precisa aprofundar em emoções e sentimentos em si. Muitas vezes é sobre a sensação que está no teu corpo. Muitas vezes tu tá tão dissociado que tu não tá percebendo as sensações do teu corpo. Por exemplo, fecha os olhos agora. Como que o teu corpo tá? Teus batimentos estão acelerados? Estão calmos? Tá sentindo a tua mandíbula tensa ou não? Tá sentindo dor em algum lugar ou não? E se a gente trazer essa percepção agora para as tuas emoções? O que tu tá sentindo agora? Talvez tu esteja sentindo calma, tranquila. Talvez tu esteja sentindo até uma gratidão. Talvez tu esteja sentindo raiva, algum estresse do teu dia. Silenciar e observar é basicamente isso, super simples, Tem vários níveis, tem várias formas que tu pode trazer isso, mas essa aqui que eu acabei de fazer contigo é uma forma muito simples. Tu pode parar 2 ou 3 vezes no teu dia, por exemplo, fazer esse exercício de fechar os olhos e perguntar o que eu tô sentindo agora. E cada vez mais vai ficar mais fácil de identificar de fato as sensações no teu corpo, como que tu tá naquele estado e justamente as tuas emoções, os teus sentimentos. Tu pode perguntar o que eu tô sentindo agora.
ou como tá o meu corpo agora? Isso é super simples e pode acreditar que faz muita diferença. Muitas vezes tu tá se sentindo estranha e nem sabe o que é essa estranheza, e quando tu para pra observar, tu consegue identificar melhor que essa estranheza muitas vezes é uma tristeza, muitas vezes é uma raiva, muitas vezes é só um estresse, uma fome mesmo que tu tá sentindo naquele momento, mas tu só para pra perceber quando tu para pra silenciar e observar. Outra coisa que te auxilia muito a se conectar mais com as tuas emoções também, e que é super simples, é a escrita terapêutica. Eu não sei tu, mas quando a gente é criança, geralmente é bem comum a gente ter aquele diário, né, da gente escrever as nossas emoções e tudo mais. E muitas vezes na vida adulta a gente não continua fazendo isso. Mas isso tem um efeito terapêutico muito bom, muito rico, e que tu pode estar trazendo de volta na tua vida. Tu não precisa escrever páginas, tu não precisa escrever tudo o que aconteceu no teu dia e tudo mais, mas simplesmente como que tu tá se sentindo naquele momento. Assim como esse exercício que tu acabou de fazer de silenciamento e observação, tu pode fazer isso e anotar no teu caderno. Talvez tu possa separar de manhã, como que eu tô me sentindo de manhã, e anota, à tarde, à noite. Faz isso durante uma semana, durante algumas semanas, e começa a observar às vezes, se existe algum padrão, por exemplo. Talvez dessa forma tu consiga observar que existe algum padrão, né, de num período tu estar mais estressada, estar mais agitada. Enfim, isso é uma ótima forma de autoobservação. Ou tu pode simplesmente, quando uma situação acontece e que tu não tá sabendo muito bem como lidar com aquelas emoções, tu não tá sabendo nem direito o que tu tá sentindo, tu pode sentar e escrever sobre aquela situação específica. Escrever intuitivamente, o que eu vou escrever? Só senta, pega o papel, pega a caneta e começa a escrever, que tu vai ver que vai começar a fluir aí de uma forma super intuitiva. Muitas vezes colocar no papel justamente te ajuda a ter muito mais clareza do que só ficar aqui na mente, do que só ficar ignorando, né? Justamente, nem sei o que eu tô sentindo, vai passar e tudo mais. A escrita também te permite ter a liberação emocional. Outra forma de se conectar mais com as suas emoções pode ser através de algumas atividades específicas, como por exemplo o yoga, muitas vezes o esporte. Vou dar um exemplo. No yoga, quando eu tô fazendo a minha prática, muitas vezes eu consigo perceber várias das minhas emoções durante a prática. Então a gente tá lá fazendo alguns asanas e tudo mais, e às vezes eu tô sentindo resistência em alguma questão, algum asana em si, literalmente no meu corpo físico, e eu percebo a associação daquela parte física, daquela resistência ali com alguma emoção. Muitas vezes eu tenho clareza das minhas emoções, muitas vezes eu tenho clareza dos meus medos, das minhas inseguranças na prática do yoga. Um exemplo bem simples, quando eu tava aprendendo a fazer invertida, por exemplo, né, aquela que tu fica de cabeça, né, pra baixo, e eu tava ali já num lugar da minha prática que eu poderia evoluir para invertida, e eu tava tentando e eu não conseguia subir. E eu consegui ter a percepção que, na verdade, eu tinha um medo de cair. Então eu já tinha construído a força abdominal, a força nos meus braços, eu já tinha a força física para subir e para entrar naquele asana, mas eu não conseguia pelo meu emocional, porque eu tinha medo de cair. E assim eu fui refletindo e percebendo que o meu medo de cair estava associado ao medo de falhar, estava associada ao perfeccionismo, à autocobrança, e assim eu fui tendo toda essa autopercepção, toda essa reflexão. Então, todas as atividades que te fazem estar em presença, que te fazem estar mais conectadas com o teu corpo em si, elas podem te trazer muito mais conexão com as tuas emoções, mesmo que tu ache que não. Por exemplo, tem pessoas que gostam de correr, né? E muitas vezes estar ali na corrida, a pessoa começa a refletir sobre várias coisas, enfim, tem os seus insights e as suas percepções sobre as suas emoções. Então, isso é um pouco individual, mas eu te sugeriria testar, e eu sei que o yoga, ele super traz essa autopercepção emocional, essa autopercepção interna, é redundante, né? Essa percepção interna. Então sim, o yoga te ajuda muito a conectar com as suas emoções. Outra coisa que te ajuda bastante também são meditações, inclusive aqui no meu canal tem várias meditações, e na verdade meditação tem de vários tipos. Tem meditações que te trazem para a presença, para percepção do teu corpo, né, para neuropercepção, e tem meditações que são mais conectivas com o espiritual. As minhas meditações, na verdade, elas trazem um cunho, né, de conexão com as emoções, com os sentimentos, uma mistura energética, também de autopercepção, e tem aí um toque de egrégora espiritual que faz uns rolês de limpeza aí no teu campo, então é um pouquinho junto. Mas tanto as minhas meditações quanto outras meditações guiadas que tu encontra, né, no YouTube, na internet, ou às vezes só sentar mesmo e estar presente, se perguntando o que tu tá sentindo, ou refletindo sobre uma situação, ou simplesmente parando para ouvir o ambiente ao teu redor e estando presente, tudo isso te auxilia a se conectar mais com as tuas emoções.
Outra forma, não menos importante e mais lógica de todas, é a elaboração consciente, né, através do processo terapêutico, né, da terapia. Estar elaborando, né, as suas emoções com um profissional que tá ali te guiando, te auxiliando, isso é muito importante, porque muitas vezes tu tá ali e tu tá querendo evitar de sentir algumas emoções, talvez tu não tenha percepção do que está acontecendo dentro de ti, até que tu fale sobre isso, até que tu elabore sobre isso. Às vezes esse processo de ir lá na terapia, falar para outra pessoa, te ajuda justamente a perceber coisas que sozinho tu estava ali e não conseguia perceber, né, ou não conseguia trazer para a luz, né? Então o cunho, o objetivo da terapia basicamente é que tu traga essa autopercepção, essa autorreflexão e vá elaborando, né, trazendo para a luz as tuas emoções. Eu sei que muitas pessoas têm medo da terapia, eu sei que ela pode assustar, porque as pessoas têm medo, né, de que vai doer, de que vai reviver um monte de dores, mas eu quero te dizer que fingir que não está aí não é sinônimo de que não está. Então assim, tu pode fingir que tu não teve dor, que tu não teve trauma, que tu não teve ferida emocional, tu pode fingir que tu não tá sentindo raiva, que tu não tá sentindo tristeza, mas isso não significa que tu não está, só significa que tu está evitando sentir isso, mas tudo isso tá aí dentro de ti e o pior, sem que tu libere, sem que tu elabore. Então, se puder, faça terapia, faça esse bem pra ti mesmo, porque terapia é questão de saúde mesmo, né? Saúde não é só física, saúde é saúde mental, saúde emocional, saúde física também, né? Então é toda essa junção aí. E um grande adendo que eu quero te trazer para finalizar esse vídeo é que não desista, né? Se conectar mais com as tuas emoções, se tornar mais consciente das tuas emoções é um processo e que vai se construindo aos poucos conforme tu vai cada vez mais trazendo essa conexão. E esse processo não precisa ser pesado, tu não precisa ficar futucando as tuas feridas. Só de trazer a percepção, só de reconhecer que uma determinada emoção existe aí, muitas vezes já torna mais leve. Porque às vezes, sei lá, tu tá sentindo uma inveja, e aí tu acha que é errado sentir inveja, porque a sociedade diz que só pessoas ruins sentem inveja. Só que na verdade todo ser humano sente todas as emoções. E quando tu para refletir, olha, tô sentindo inveja da fulana. E o que essa inveja quer me dizer, né? Por que eu tô sentindo essa inveja? Ah, eu tô sentindo essa inveja porque a fulana tá me mostrando uma insegurança minha que eu acho que eu não sou capaz de fazer tanto quanto ela. Então, na verdade, a questão tá na minha insegurança. E por que vem essa insegurança? Aí tu começa a elaborar. Até depende, tu não precisa muitas vezes fazer esse aprofundamento de autorreflexão se tu não tiver muito afim, né? Traz isso pra terapia, mas se tu puder, vai aprofundando e vai trazendo esse autoentendimento. Se não, só de perceber e reconhecer que tu tá sentindo aquela inveja e que tu não é uma pessoa ruim por isso, e sim que isso tá mostrando alguma ferida tua, isso já traz muito mais leveza. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido mais aí, te dado toda essa clareza. E agora botar em prática, né? Esses exercícios, essas formas de se conectar mais com as suas emoções. Comenta aqui embaixo se fez sentido pra ti, se te agregou, se te trouxe mais clareza. Se tu gostou também, deixa teu like. Se tu ainda não é inscrito, se inscreve. Te convido também a conhecer os demais conteúdos aqui no canal, as meditações, tratamentos energéticos, os vídeos, as aulas. E é isso, muita gratidão, muita luz e muito amor do lado daí. E nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo!